Oi, pessoal! E aí, como vocês estão? Não, este não é um vídeo gravado. Nós estamos no dia 1º de novembro e eu estou de cachecol porque aqui está muito gelado. Eu estou em Três Etilhas, em Santa Catarina, uma cidade que está me deixando perdidamente apaixonada, porque a cidade é linda, muito bem cuidada. É tudo muito fofo, tá? É uma colonização austríaca, então as casinhas são todas aquelas casinhas parecendo europeias, e fora a limpeza e a educação das pessoas. Nossa, eu tô encantada com a cidade. Fora isso, encantada com a turminha que tô trabalhando com eles aqui. Questionadora e assim, empolgada e querem saber e não se contentam com respostas pequenas, eles gostam de respostas grandes e tá muito bacana. E essa equipe é quem? É a equipe da Joelma, que vai conversar com a gente daqui a pouco sobre boas práticas de fabricação. Boas práticas de fabricação, até eu joguei um teminha aí esses dias na caixinha de pergunta, né? E aí, vocês acham que já deu, que não precisa falar mais? E aí foi muito engraçado, porque uma das respostas que eu mais recebi foi: não, a gente vai ter que falar sempre. E é uma coisa que eu falo sempre ah, nos meus treinamentos, nas minhas palestras. A gente vai ter que falar para sempre de boas práticas de fabricação. A Joelma entrou aqui agora no perfil do Descomplica Laticínios, porque ela tem feito um trabalho muito bacana para dividir informação aí, a experiência dela, entrar com a gente. Deu certo aí, Joelma? Vamos lá. Boa noite para todo mundo que está entrando aí, tá? Pessoal que está sempre com a gente. Josi, sua irmã não aceita o meu convite. A Josi, irmã da Joelma, entrou aí também. Ela é menos louca que a Joelma, tá, gente? Mas o DNA ali não é muito negado, não, sabe? Joelma, será que não tá aparecendo? Acho que eu vou chamar a Josi, hein? Não, foi aqui, foi o convite. Como hoje as coisas estão meio esquisitas, né? De manhã eu tava dentro do carro para ir para a fábrica, Joelma. Você já saiu? Não, tô no carro indo agora. Não saia, está tudo trancado. Vamos por um caminho alternativo. E aí foi um rally, a emoção começou cedo hoje. Uma chuva o dia inteirinho. Falei até pra Milana que eu tô embolorando já, mas agora de tarde, por incrível que pareça, deu uma limpada no tempo. Foi um entardecer super bonito. Fiz uns stories aí. Por que, Joelma, você não pode participar? Vou chamar de novo? Aqui, vamos lá. Custou e aí veio falando que ela não podia participar. Pode sim. Não, amorei, eu vou te negar. Isso, agora deu certo. Ah, Tudo bem? agora foi. Tudo bem. Agora tudo Ah, bem. gente, ela já tá toda linda e arrumada. Eu não, tô do jeito que eu saí da fábrica, eu fui comer. Aliás, vou falar uma coisa, eu não posso ficar aqui muito tempo, que eu vou virar uma broa, eu vou rolar a escada abaixo. Porque as comidas aqui também é tudo muito boa. Aqui para comer é maravilhoso. Maravilhoso para comer aqui. É, nossa, o tal do strudel que eu já gostava, agora, tipo, eu amo, sabe? Eu quero toda hora. É Não, muito bom. não, aquilo é maravilhoso. Meu Deus. É, mas aí eu vou pensar que nem a minha avó, que é de fruta, então não tem problema. A Adorei. minha avó, Jéssica curtiu isso. com certeza. A minha avó dizia isso. Ela dizia assim, não, doce de fruta não tem problema. Então, eu vou nessa, eu Maravilhoso. vou nela. E aí, minha filha, vamos falar de boas práticas de fabricação? Esse tema tão batido e ao mesmo tempo tão desesperadoramente necessário? Sim, sim, pois é. Vamos então falar de boas práticas. Realmente é um tema mais batido, é um tema que o pessoal, na verdade, acha que é batido ali. É e não é, né? Porque, assim, boas práticas tem tudo a ver com segurança de alimento, na verdade, né? Porque o pessoal Só acha que existe boas por isso, né? práticas. Sim, para o pessoal, boas práticas, não, é lavar a mão e lavar a bota e barreira sanitária. E é muito além disso, né? Muito além disso. Então, assim, acho que hoje a O que intenção é realmente é a gente desesperador. chamar a atenção do pessoal. Gente, não é só isso. E o que é desesperador quando a gente pensa que a maioria ainda pensa que se resume nisso. Porque, assim, todo mundo que está aqui com a gente agora e que trabalha em indústria vai me dizer que nunca aconteceu de você estar na barreira sanitária e de repente passar um relâmpago, assim, sem parar em lugar nenhum. Quer dizer, que nem a bota e a mão não estão lavando? Como é que Não, funciona isso? sim, acontece muito, viu? Eu te falo que acontece demais. É. Muito E eu comum, por acho, sinal. e eu acho que é uma questão de hábito, né, Joelma? E o hábito a gente só fixa quando a gente
entende de verdade a importância dele, quando a Sim. importância dele não é só porque alguém mandou. Você quer ver um exemplo bem básico? Eu odeio atividade física. O meu namorado é educador físico e eu não faço nada. E aí, esses dias atrás, eu fui ao médico, eu tava com dor no joelho, e ele falou pra mim: olha, só vai melhorar se você fizer alguma coisa, e vai piorar se você não fizer. Aham. E aí, tipo assim, de repente ele operou um milagre na minha vida, porque eu tô com o hábito, eu tô firme, tô esperando a minha fisioterapeuta, inclusive, passar os exercícios pra eu fazer essa semana que eu tô aqui, porque eu entendi, eu senti na pele a importância daquilo, que é a questão da gente entender o porquê que a Isso aí. segurança de alimentos é importante. BPF é só para atender a legislação? É para dizer sim para o fiscal quando ele vier. Aí a gente faz reciclagem uma vez por ano. É. Não, o negócio é tão importante que, na verdade, o Ministério da Agricultura ele só tinha 3 normas operacionais, que eram operacionais para dentro de fábrica, que era a PPHO, a PPCC e boas práticas. Ele revogou 2, mas ele manteve as boas práticas, exatamente pela importância do tema, porque todas as outras 2 você consegue encaixar conceitos e seguir no RISPOA. Agora, boas práticas não, eles deixaram lá, porque hoje é a única norma operacional realmente do Ministério que traz essas questões. E assim, o que o pessoal não percebe é que, por exemplo, dentro dessa 368 de 97, lá dentro tá os 16 elementos de inspeção, lá dentro tá projeto, reforma e ampliação, projeto sanitário, tá tudo ali dentro. Entendeu? Qualificação de fornecedor, outras normas de segurança, outras questões de segurança de alimentos estão todas linkadas ali dentro em breves parágrafos, tanto que ela não foi revogada. Não, e Exatamente aí a porque gente está está falando, tudo ali. a gente está falando da década de 90. E é muito engraçado Exatamente. como, de repente, começou a se falar em programa de autocontrole e todo mundo, nossa, mais uma novidade. Não! Só, Não é. só aumentou a sua. A gente só tá exigindo, o Ministério só está exigindo mais compromisso seu, porque quem é responsável pela segurança, pela qualidade do produto que é fabricado é você. Cada um de Exato. vocês. Porque o pessoal confunde boas práticas com programas de autocontrole. São coisas diferentes, são conceitos diferentes. Né? Você pode realmente, até esses dias tinha uma pergunta interessante, acho que era no grupo de pai, que um fiscal cobrou o manual de BPF. Sim, eles cobram. Por quê? Porque a autocontrole é a avaliação de risco depois que você fez o básico. Você pegou o básico, que são as normas de BPF, implementou, aí você vai fazer a sua avaliação de risco. Então, são coisas totalmente diferentes. Então, assim, nada impede, dentro do seu programa de autocontrole, você abordar as questões de BPF. Agora, a partir do momento que ele não enxerga as normas de BPF ali dentro do seu autocontrole, ele vai te cobrar o manual. Exatamente porque são coisas diferentes. Primeiro é o básico bem feito, que é o programa de pré-requisito, depois você vem com a avaliação de risco dentro das suas boas práticas. Então, são coisas totalmente diferentes. Tanto que é por isso, por este motivo que ela não está revogada. Está revogada as circulares, que colocam os programas de autocontrole, mas a BPF não, uma norma de 97, dada a importância dela. E ao longo dessa live, acho que o pessoal vai conseguir realmente ver onde ela se encaixa, o quão atual ela é, quão atual o tema é, e quanto a gente pratica boas práticas sem ligar que é boas práticas. Por isso que é muito além de mão, bota, avental, esse tipo de coisa. E aí, assim, tem uma coisa que eu passei recentemente por uma experiência, eu dou treinamento de reciclagem de BPF desde quando eu comecei a minha vida profissional. Então, foi Uhum. muito engraçado porque eu comecei a dar treinamento em empresas porque alguém algum dia viu um treinamento meu de BPF, de reciclagem. Então, eu tenho muita gratidão e eu vou querer falar para sempre de BPF. Tem umas coisas que eu não gosto muito não, sabe? Uns assuntos aí que eu acho meio enjoado. Mas aí, eu sempre achei que assim, nossa, mais do mesmo. E aí, Uhum. recentemente, eu sempre tenho cuidado, quando eu trabalhava numa outra empresa e que eu rodava fábricas dando treinamento, eu tinha um cuidado de nunca repetir o mesmo treinamento na mesma empresa, que às vezes a gente ia 2 anos seguidos e tal. Sim, Eu sempre uhum. tive esse cuidado para não ser enjoado. E aí, recentemente, eu estava dando treinamento de BPF de reciclagem numa fábrica, e num dia a gente fez 3 turmas. Porque vocês sabem, né? Quem trabalha na indústria não dá para parar tudo e vamos lá. Não, vai parando aos poucos e as pessoas vão fazendo os treinamentos. E aí a primeira turma era uma turma que estava entrando para trabalhar. E aí, ok. Ninguém se mexia muito na cadeira, participaram, porque eu faço piada e tal, eles participaram, foi muito bacana. A segunda turma foi um pessoal que saiu no meio do expediente. Eles tinham que voltar depois para trabalhar. Eles estavam menos animados, porque eles já tinham trabalhado um período, estavam cansados, mas Uhum. participaram.
terceira turma começou a entrar na sala, que era um pessoal que estava indo embora para casa e precisou ficar mais pelo menos 1 hora na indústria para receber o reciclagem de BPF, só tinha gente bicuda entrando. E eu Tem isso. percebi aquele clima. Eu falei, esse negócio não vai rolar. Quer ver? Eu vou começar a ficar com sono aqui de mim mesma. Quer ver? Ó, vamos lá. Aí eu peguei, comecei o treinamento e falei, pessoal, eu quero que vocês sejam muito honestos comigo e tal. E tem meninas que estavam lá, que estão aqui na nossa live hoje. Já vi 2 aqui. E aí eu falei, pessoal, eu quero que vocês sejam muito honestos comigo. Não vou ficar triste. Quem aqui acha um saco o treinamento? E aí ficou um silêncio. E aí um moço que acho que já devia estar assim, naquelas 13 sexta-feira dele, sabe? Ele falou assim, eu odeio. Eu falei, eu não queria estar aqui. Eu falei, mas por quê? Ah, porque eu queria ir embora para minha casa. Eu falei, então nós vamos fazer um combinado. Isso aqui não é mais um treinamento, eu não vou olhar para a apresentação e nós vamos papear. Nós vamos bater papo, vai passar muito rápido se você me ajudar. E comecei a instigar coisas, comportamentos, hábitos que a gente sabe do estilo, a pessoa tá com a cabeça ela sabe que existe a barreira sanitária, ela sabe que precisa lavar a mão, bota que é o básico do básico do básico. Mas aquele dia, uma pressa que eu não sei para quê, ou uma distração total, e ela passa e não faz isso. E eu comecei a levar essas situações. E para mim foi extremamente gratificante, porque o comentário geral depois foi que, nossa, o melhor treinamento de boas práticas que a gente teve na vida. Gente, pessoas que não queriam nem estar ali, que queriam ir embora para casa, estavam bicudas, de repente dizer que foi o melhor treinamento da vida, que eu falei coisas práticas. E eu acho que é por isso. Eu acho que a gente está num momento, principalmente nós dos latinos, a gente está num momento de virar essa chave, de trabalhar a cultura da segurança dos alimentos. As pessoas entenderem que aquilo tudo ali tem um único objetivo, mas que ele é super desafiador, que é a questão de entregar um alimento seguro e saudável. Como que você trabalha isso na sua equipe, na fábrica que você está hoje? Olha, não é fácil. Essa questão de segurança de alimentos, na verdade, de criar cultura de segurança, realmente é algo complexo. Porque, assim, a primeira coisa que você tem que fazer, né, na minha visão, além dos treinamentos, é checar a eficácia de seus treinamentos. Porque, na verdade, às vezes você está dando treinamento feito louco e você não checa a eficácia deles. Às vezes a pessoa que você está explicando, ela nem entende o que você está falando. Né? Então, assim, checar a eficácia de treinamento é uma prática interessante, é uma prática que vem sendo cobrada. Anteriormente só se faziam treinamentos, hoje, principalmente auditorias de segunda parte, elas já cobram muito a questão da eficácia de treinamento. Exatamente porque, às vezes, você explica para uma pessoa e ela não entende o que você diz. Então, assim, você fazer realmente checagens em barreiras sanitárias, você fazer entrevista com o colaborador, esse tipo de coisa funciona bastante, tá? E, principalmente, fazendo enxergar que ele vai consumir aquele produto. Porque, assim, brasileiro, na verdade, é uma cultura de Brasil ter problema com boas práticas, né? Tanto que as pessoas, se você for olhar dentro de cozinhas, na própria casa das pessoas, elas não fazem o que deveriam fazer, entendeu? Lavagem básica de mãos, né? Que é aquilo que entrou muito, muito, muito forte na pandemia, tal. Aquilo ali é o básico. É você lavar a mão depois de sair de banheiro, é você lavar a mão de tempo em tempo, isso daí é muito básico. Então, assim, fazer a pessoa entender por que ela faz aquilo, qual o risco daquilo e que ela consome aquele produto. As pessoas que ela conhece consomem o produto. Então, assim, segurança de alimento é realmente fazer a pessoa entender o que um alimento inseguro pode causar. Então, assim, você checar se a pessoa realmente está entendendo o que você está falando, né? Checar se aquela informação chegou àquela pessoa, porque, assim, cada pessoa entende um tema de uma forma. Você acha que você está sendo extremamente claro na sua colocação, no seu treinamento, na sua conversa, só que cada pessoa enxerga o mundo da sua lente, da sua ótica. E às vezes aquela pessoa não entendeu exatamente o que aquele comportamento representa. Né? Isso a gente está falando de mão e bota, mas assim, para qualquer tipo de treinamento, para qualquer situação que envolva segurança, a pessoa não entendeu exatamente como que ela fez aquilo, por que ela faz aquilo, qual o risco daquilo. Então, fazer ela entender e verificar se ela realmente entendeu e tem um programa documentado disso é muito interessante. Que além de você se cercar, isso é extremamente interessante para você em termos de auditoria. E assim, a equipe de controle mesmo, de controle de laboratório, de garantia, enfim, eles também entenderem, ter essa sensibilidade de abordar colaborador, de ver o que é, e muito além disso, né, a gente checar se a gente realmente pratica as boas práticas de forma coerente, porque boas práticas, como eu disse, isso é muito além de você orientar colaborador. Será que você fez o zoneamento de risco das suas áreas corretamente? Você tem um plano de monitoramento ambiental correto?
Então, assim, tudo isso é boas práticas, e é isso que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender. De Não é ampliar a só você. visão, né? Sim, porque assim, se a gente pegar lá realmente o conceito de boas práticas, você tem 5 grandes áreas ali dentro, né, que vão desde recebimento de matéria-prima, passando por projetos sanitários de instalação, aí higiene operacional, higiene de colaborador. Então, assim, é muito mais do que isso. O que, que você faz, né, com colaboradores que estão doentes, o que, que você faz com colaboradores com enfermidades, colaboradores com cortes em mãos ou lugares expostos. Então, assim, realmente é muito amplo, é muito além. Porque, ao contrário do que a gente imagina, tudo isso que a gente prega dentro da fábrica hoje, regulamentação para tudo que a gente faz, gestão de fornecedor, zoneamento de risco, plano de monitoramento ambiental, treinamento e capacitação de colaboradores, você não tem uma norma. Você não tem uma norma que te diga que você tem que fazer isso. Específica, né? Especificamente, não. Isso está tudo E sabe que implícito eu dentro de acho boas que práticas. E eu acho que dificilmente a gente vai ter isso um dia. Não. Porque eu acho que a gente cai um pouco naquela história. Cada indústria tem a sua particularidade, tem o Isso seu aí. projeto, a sua planta, a característica da sua equipe, da tecnologia que é empregada ali. Então, é Com uma coisa certeza. que a gente tem que trabalhar a partir do conceito. Onde Isso está o mesmo. risco? Onde está o perigo? Como que eu vou fazer para ele não chegar? E aí, tudo Exatamente. que eu faço visando isso é boas práticas. E você falou o negócio da equipe de controle, eu lembrei de uma história que as meninas me contaram essa semana e que eu olhei para elas olharam para mim e falaram assim, tipo, mas você não tá chocado? Eu falei, não, isso é super comum. Pessoal, levanta a mão. Quem aqui tá aqui com a gente tá com 25 pessoas online agora, 26 agora, inclusive. Levanta a mão, quem tá aqui, por favor, que nunca na vida aconteceu. Tá, entra no setor para coletar um suave e de repente faz assim, ó. Some todo mundo. As pessoas se Só. escondem por conta de um suave de mãos. Sabe o que acontece? Eu queria que nesse momento que as pessoas se escondessem, os micro-organismos também ficassem com medo da gente e fossem embora. Porque daí tava fácil, era só botar alguém do laboratório 24 horas por dia lá dentro, não ia entrar um micro-organismo. E aí? Você nunca E, consegue promover melhorias por conta disso. E aí tem 2 erros, porque assim, na minha visão, tem 2 erros. Primeiro, a equipe de qualidade às vezes não entende por que ela está coletando suave daquela área. Porque nem ela sabe o risco daquela área. Às vezes ela nem fez o mapa de risco daquela área. Então ela não sabe. Tem um colaborador ali. Tá, esse colaborador, qual a zona de risco que esse colaborador está? Com qual frequência eu tenho que coletar suaves desses laboratórios desse setor? Qual micro-organismo eu vou pesquisar? Porque eu ainda nem zoneei a área. E detalhe, o colaborador some porque ele não entende o que está sendo pesquisado ali. E assim, a empresa, algumas empresas ela têm um âmbito punitivo, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado realmente com as equipes de qualidade. E eu acho que essas lives são momentos maravilhosos exatamente para a gente entender conceitos e trazer aqui a experiência de todo mundo. Porque assim, quando a empresa ela opta por um campo punitivo, nossa, não pode dar coliforme, não pode dar E. coli, não pode dar isso. Primeiro, na maioria das vezes ela nem sabe o que ela está pesquisando, porque ela nem, como eu disse, ela nem fez o mapa de risco da empresa dela. Ela nem está sabendo o que coletar. Então, aí, às vezes, ela coleta um organismo. Ela não sabe a frequência porque ela não determinou. Às vezes, ela nem conhece de onde buscar esses padrões. Né? Até, pessoal, esses padrões eles estão disponíveis na AFA, na OMS, Comunidade Europeia. Eles trazem padrões de acordo com o zoneamento de risco que vocês fizeram. Então, assim, deixar claro para o colaborador que aquele organismo que você está buscando, quando que você pode ter uma E. coli? Olha, aqui não pode ter, porque isso daqui é um indicativo de qualidade higiênica, de limpeza de mãos. Você está buscando o Staphylo aureus? Aqui você pode ter, mas numa contagem tal, aquele produtor de toxina. Então, assim, existem falhas dos 2 lados. A equipe de qualidade, muitas vezes, não sabe o que está buscando, e está buscando qualquer coisa, tanto que em auditorias de segunda parte, ou a própria fiscalização, ou mesmo quando o produto te diz que algo está errado, que ele começa a estufar, enfim, eles nem entendem o que está acontecendo. Porque o que acontece? Eles nem entendem o que eles estão buscando. Então, muitas vezes eles ficam confusos. Por que você faz suave de colaborador quinzenal? E a pessoa fica olhando, não sei. Por que você busca mesoflerop? Não sei. O que você faz se der fora do padrão? Não tem um padrão. Então, assim, tem um erro daí. Sim, aí eles falam, não existe padrão. Aí a pessoa, mas então por que você está buscando? Tem que ter um padrão. Obviamente, tudo tem um padrão e um porquê. Então, assim, a desorganização da equipe, a desinformação realmente das equipes de qualidade e a questão de não explicar para a pessoa por que aquilo ali é importante.
Por que está se buscando qual o resultado esperado e não saber tratar o resultado esperado? Você teve um resultado acima, já estabeleceu o padrão, você teve um resultado acima de padrão para a E. coli. O que você faz com aquele colaborador? Como que você aborda ele? Como que você explica isso para ele? Porque não é punindo. Realmente, primeiro, você teve um indicativo de falha aqui do seu treinamento. Isso não poderia ter acontecido. Então, qual a tratativa que você vai dar? Você vai recoletar? Você vai orientar? Então, assim, realmente é extremamente complexo, porque, por exemplo, você entra dentro do setor, é gente pegando em caixa, pegando no chão, para não ter que fazer swab de mão, exatamente porque eles não entendem, e a equipe de controle de qualidade, muitas vezes, ela não tem esse discernimento para explicá-los, porque muitas vezes nem eles exatamente sabem o que estão fazendo ou de onde estão tirando aquilo ali. Então, isso é bem complicado. E aí, assim, a gente fala, as meninas até comentaram também, porque daí a pessoa, você vai coletar da mão da pessoa, ela já diz assim, mas eu acabei de catar não sei o que do chão. Sim. Jura que você acabou de catar não sei o que do chão e você não lavou a mão? Tipo, não preciso nem fazer suave, já tá ruim daqui, entendeu? Já tá não conforme aqui. Isso. Então, assim, não tem justificativa. E sabe uma coisa que eu percebo? Eu tive um problema de contaminação num cliente que eu fui resolver, e aí era muito engraçado que eu cheguei e a equipe de produção falava pra mim assim, mas a gente limpa. Eu falei, então, eu sei que vocês cumprem o procedimento. Então, justamente a gente está aqui para a gente identificar se a falha é no que está descrito, na interpretação do que está descrito e como vocês estão fazendo, no produto. Aí continuaram chato, porque a gente fica chateado, porque fica falando que a mão da gente deu. Eu falei, mas ninguém tá chamando vocês de porco. Não é isso. Pois é. Não é isso. As pessoas levam para o lado pessoal. E é um negócio que, assim, para, gente, não é o umbigo de vocês, é a saúde das pessoas. Sabe? Eu não tô te chamando de feia, boba, chata, cara de meleca. Não é isso. Não é isso. Existe um problema e eu quero entender aonde ele está e o que a gente vai fazer para ele não acontecer, para ele resolver e não acontecer de novo. E muitas vezes você vai chegar à conclusão que é um ajuste no procedimento que funcionou um dia e agora por alguma razão, por intensificou a produção, não funciona mais. Mas as boas práticas precisam ser, elas são dinâmicas. Por isso que isso é cultural, é as pessoas entenderem que aquilo é um procedimento. E que aquilo vai acontecer. E elas têm que entender como elas vão ser abordadas em caso de resultados fora de padrão. Porque assim, primeiro, lembrando, swab é com mão limpa. A técnica de swab é mão limpa. Então, assim, não interessa se o cara pegou em alguma coisa, ele vai ter que lavar a mão novamente pra gente coletar o swab. Né? Porque assim, existe um desvio aí até, porque os swabs realmente, a técnica te diz que ela tem que ser coletada com mãos limpas. Porque a finalidade é realmente avaliar a eficiência da higienização da mão da pessoa, e se porventura ela tiver algum problema nas mãos, na pele e tal, ela ser portadora sintomática de alguma coisa, ou ela ter realmente uma carga microbiana mais acentuada naturalmente na pele. Porque, por exemplo, pessoal, vocês têm uma área de produto exposto, por exemplo, área de invase, área de fatiamento, áreas de risco A, né? Áreas de... Isso, áreas de alto risco, onde você obviamente tem que pesquisar áureos, né? Você tem que coletar. Eu falo, tô falando de áureos, porque eu falo que assim, é sempre assim, produto tá pelado, tem que fazer suave de mão de quem tá ali. Você tem que fazer. Aí assim, essas áreas, né, se você for olhar a categorização de risco, você, obviamente, um dos organismos que você tem que pesquisar é áureos. De repente você tá tendo uma contagem alta de áureos no seu produto. Se você não pesquisa, você não vai saber o que é. E às vezes é um colaborador seu que ele, por ter algum problema de pele ou algo do tipo que é bem comum, ele não pode estar naquela área. Porque não vai interessar quantas vezes ele lava a mão. Ele sempre vai ter uma contagem de áureos alta. Por isso que a gente faz suave com mãos higienizadas. Porque às vezes as pessoas chegam na linha, a pessoa tá com a mão em qualquer coisa. Aí eles vão lá e coletam. Aí a resposta que você recebe é a seguinte. Eu acho que a equipe de qualidade tem que ter essa sensibilidade, entendeu? O cara tá naquele momento com a mão operando um equipamento. Ele tem que lavar. Eu ficaria assim, eu não vou coletar, eu vou ficar aqui observando para ver se na hora que ele for botar a mão no produto, ele vai lavar de novo. Porque a mão dele não tem que estar limpa o tempo todo. Mas eu vejo muito assim, o pessoal que tá lá na mesa de embalagem, querer lavar a mão na hora do swab. Não, eu quero saber como tá a sua mão agora, qual é a contribuição da sua mão agora pro produto, porque ela deveria estar limpa. Sim. Eu conheço o laticínio que instalou sirene, e de tanto em tanto tempo a sirene toca, todo mundo tem que parar, lavar a mão e voltar. Eu tinha. Pois é. Por quê? Porque tudo tem que estar limpo o tempo todo e pode sujar.
Você quer ver? Você estava falando negócio do Aurus, eu tive um problema, da pessoa cheia de problema, cheia de solução também, tá, gente? Eu tive um problema que, no meio da pandemia ali, a gente tinha uma contagem absurda de estafilococcus num queijo fresco. E embalagem manual. Aí, e faz suave de mesa, e faz suave de não sei o que. Eu falei, gente. Aí mandamos para exame, para a Clínica de Segurança do Trabalho, vamos ver quem é portador assintomático. Tinha pouquíssimos, acho que 2, se eu não me engano, na época. Aham. E aí eu peguei e pensei, falei, olha, as pessoas com o negócio da Covid, elas pegaram o hábito de o tempo todo ajustar a máscara. Você tá Ajustar a catando máscara. estafilococcus e Aham. botando aqui. Então, assim, Inferno isso daí. e aumentou muito a incidência por isso. Porque beleza, a pessoa tá de máscara, boas práticas, mas ela tá pondo a mão na máscara toda hora. Péssima prática, péssima. E aí, como é que faz? Não, não, é o olho nessas coisas realmente, é o estudo da área, é você mapear aquela área para você entender esse tipo de coisa. Ah, se é uma área que você usa máscara, você tem que ter a orientação e o treinamento da pessoa quanto ao uso correto daquilo. Né? Quanto ao uso, quanto à questão de realmente levar a mão, porque isso é muito característico, né? Porque às vezes eles começam a sentir calor ou se sentir incomodados, eles Aham. começam a levar a mão. A área de produto exposto, via de regra, você vai ter máscara. Então, assim, máscara e luva, que é o clássico, que às vezes, ao invés de ajudar, elas atrapalham, dependendo da forma que você está abordando. Né? Se naquela sua área, geralmente áreas de invase de produto exposto, onde você chegou à conclusão que isso vai ser uma proteção de barreira para a contaminação, você tem que se lembrar de colocar lá nas suas questões de treinamento, nas suas matrizes de treinamento e tudo mais, essa questão do uso correto daquilo ali. E para a pessoa entender que usar a máscara nessa situação é pior do que não usar. É igualzinho a luva, que o pessoal sente a falsa impressão de estar com a mão higienizada por estar de luvas. Aí eles começam a ir no banheiro, a Liliana até falou, vai no banheiro de luvas. Bem isso, Lili. Aí a pessoa começa a ir no banheiro de luva, a pessoa começa a pegar em maçaneta e isso e aquilo, entendeu? Ou ele não lava as mãos com as luvas depois, ou ele não troca por causa daquela falsa sensação. Então, luva e máscara, quando você opta por usar, né, a minha área Não é diz que eu água preciso benta, sair. gente. Não é Exato, água às vezes ela benta. é Não pior. purifica a alma. Sem conscientização, sem treinamento, sem avaliação de eficácia, sem monitoramento daquilo ali, aquilo é pior. A Josi fez uma pergunta aqui. O que mais avaliar, além de áureos, em mãos de colaboradores? Na verdade, Josi, o áureos também eu nem acho que, na minha opinião, eu nem acho que tem que ser uma avaliação constante, tá? Eu acho que ela pode ser num espaçamento menor, até porque eu tenho alguns questionamentos quanto à análise de estafilococcus em laboratórios de indústria. Eu não acho que não pode, mas eu acho que requer alguns cuidados especiais para executar, enfim. Para mim, entero e coliformes, um ou outro. Nem precisa ser os Uhum. dois. Nem Essa daí mesófilos eu não acho, porque cada um tem. Mesófilos é amplo demais, não te diz muita coisa. esse daí, Né? na verdade, né, realmente tudo vai depender. Primeiro, depende da zona de risco que você está avaliando. Porque o Aurus, ele não vai ser avaliado. Porque assim, né, o pessoal entender, quando a gente fala zona de risco, quer dizer realmente você tem que zonear a sua área toda. Você pega toda a sua área de indústria e categoriza ela com risco. Né? Essa área é uma área de alto risco, área de produto exposto, área de fatiamento, área de invase. As áreas de Produto paletização selado. são áreas de médio risco e tal. Então, assim, gente, pessoal, a FSC 22000 lançou um guia maravilhoso para plano de monitoramento ambiental, onde eles te dão uma diretriz exatamente do que avaliar em cada área. Então, por exemplo, você tem uma área de fatiamento, lá cabe áureos, por quê? Porque o seu produto já está pronto. Lembra lá da Anvisa? Não é à toa que ela colocou para gente análise de toxina Enterotoxina. estafilocócica em produto pronto. Então, assim, as áreas de invase, inquestionavelmente, você tem que ter uma avaliação de Staphylo aureus. Segundo, você tem que ter uma avaliação de um micro-organismo de indicador de qualidade higiênica, que daí eu concordo com a Carol, vai entrar entero ou E. coli. A gente tem que começar a abandonar mesófilo aeróbio, é aquilo que eu já falei em lives anteriores. Eu acho que só compensa quando você tem um propósito para ele e quando você consegue interpretar aquele dado, quando ele serve de interpretação. Se ele não serve de nada, não faça. Então, assim, escolha um organismo de indicador de qualidade higiênica. O quanto você conseguir abandonar o coliforme, bom para você. Né? Aí já pega Entero, já pega E. coli, porque você consegue ter um dado mais concreto. Né? Áreas de risco menor, daí você vai cascateando. E é o que a Carol falou. A frequência é você que determina.
Lembrando que zonas de produto exposto, né, as zonas de risco maior, obviamente, o seu Frequência maior. plano de monitoramento ambiental, né, o seu plano total, lá onde vai estar suave de superfície, suave de mão, avaliação de água de abastecimento, utilidade, ar de ambiente de processamento, lá vai estar a sua frequência para suave de mão, que é o que a Carol falou, nem todo laticínio tem a condição de fazer esse tipo de detecção, que ele é extremamente perigoso se o seu laboratório estiver ligado dentro da fábrica. Então, assim, talvez é melhor você não mexer com isso. Só que, assim, se você tem uma condição de laboratório separada e tudo mais, inquestionavelmente você tem que fazer. Principalmente em indústrias em que você já tem produtos B2B ou que você almeja uma certificação de qualidade. Aí é inegável, você vai ser cobrado. Né? Para MAPA, para CIF, não tanto. Depende do seu fiscal, obviamente. Mas, assim, você vai ter que explicá-los o seu plano de monitoramento ambiental, de onde você tirou aquilo. Então, assim, concordo com a Carol. A frequência você que determina. Porém, de acordo com o seu zoneamento de risco, vão ter áreas que você vai ter que coletar diariamente. Vão ter áreas que você vai ter que coletar quinzenal, mensal, tem áreas que você nem vai precisar coletar. Exatamente, tem áreas que você não faz Seja um nada guia com da isso. FSP. Eu vi, as meninas me mostraram, eu achei bem, eu não tinha Maravilhoso. visto, ele é recente, né, eu não tinha visto ainda não. Sim, ele é extremamente recente, ele tem uma semana, fresquinho. Lembrando que a FSC é uma norma de certificação, ela é voluntária. Mas, poxa vida, se tem alguém que já estudou e mastigou, eu não preciso nem pagar a certificação se eu não quiser, mas só posso seguir aquilo ali, que quem vai ganhar é o meu produto. Não, isso te facilita, porque às vezes você está tendo um problema de qualidade que você não sabe de onde está vindo. Né? Às vezes o seu produto está voltando, você tem muitas voltas de mercado, você tem muitas reclamações, você não sabe de onde está vindo. Então, assim, quanto mais você mapear, que é isso que o autocontrole diz. Quanto mais você mapear, quanto mais você avaliar e mitigar os seus riscos, melhor para o seu produto. Não quero uma certificação de qualidade. Porém, quanto mais você cercar, quanto mais mapear, quanto mais você conhecer, muito mais fácil você garantir a qualidade do seu produto. Muito menores serão suas reclamações, suas voltas de mercado. Fato. E o mais seguro, com certeza, né? Porque Com se o certeza. objetivo é a segurança nessas É a certificações, segurança. então, Você está cercado. tipo, segue o líder, sabe? Vai Sim, na onda deles, que eles é estão na isso, segue o moda. líder. Segue o líder, vai na onda deles, que eles estão muito na moda, né? Não, Tinha uma outra coisa que eu ia perguntar, mas eu tô esquecida, peraí. é o nosso Vou dia de lembrar. hoje. E foi Hoje tumultuado. foi um negócio assim meio que. Eu falo, né? Se não for com emoção, não vou sair de casa mesmo, mas daqui a pouco você lembra o que que era. Agora, a gente falou muito de microbiologia. Muito. Mas assim, tem algumas outras coisas, como. Ah, lembrei o que que era, peraí, antes da gente sair da microbiologia. As meninas me perguntaram. E eu achei interessante que essa pergunta ninguém nunca tinha feito, mas eu tenho certeza que é dúvida das pessoas. Você faz swab de mãos de colaboradores que trabalham de luva, com a luva ou sem a luva? Depende do que está descrito no seu plano. Mas Porque, por como exemplo, que a gente vai analisar o que que é ali importante? se as pessoas trabalham o tempo todo de luva e não a trocam, o swab é na luva. Só que, ao mesmo tempo, você tem que ter uma frequência de swabs de mãos. Por quê? Aquilo que eu falei no começo. O swab, ele vai muito além de saber se a pessoa está lavando ou não a mão. Ele é para detectar se aquele colaborador pode estar ali, se ele tem algum problema, né, implícito ali, de ser portador assintomático de algum organismo ou de ter uma contagem maior de um determinado organismo naturalmente na pele. Essa também é a finalidade do swab. Ela vai muito além de só colocar em xeque qualidade higiênica e funcionalidade de treinamento de limpeza de mãos. Então, assim, se as pessoas trabalham o tempo todo com luvas, é da luva que você vai coletar, só que não isenta de ter a frequência. Se elas Até têm porque uma debaixo frequência da de luva troca existe de uma luva, mão. sim. Agora, se a pessoa tem uma frequência de troca de luva pré-estabelecida, beleza, você pode coletar da mão da pessoa, porque você vai ter a garantia que ela vai trocar. Por exemplo, hoje, a gente tem algumas áreas aqui que trabalham de luvas, só que a gente não tem a frequência de troca. Olha quem chegou! Tudo bem? Chegou na hora, Josi, que a gente até agora só falou de microbiologia. A gente quer mudar um pouco o foco, porque não é só de microbiologia boa que estão feitas as boas práticas de fabricação. A gente tem visto muito isso acontecer. O universo está nos estapeando, está estapeando a cara da indústria de alimentos aí ultimamente. Fala com a gente um pouquinho, Josi. Você sabe que nós, essa semana e semana passada, nós estávamos numa imersão sobre produtos alergênicos e como que a gente trata os alergênicos nos programas de boas práticas de fabricação.
E tu tá aí vivendo um momento super especial, que é a implementação da FSC 22000, e que fazer uma análise de risco de alergênicos é muito, muito desafiador. Mas você Sim. tem skin the game, que fala, é pele, viveu isso na pele. Eu queria que Aham. tu contasse isso para nós, como é. Olha, mapeamento de alergênico realmente é um negócio bem complicado. Esse é complexo, a gente tem alguns em linha realmente aqui. Então, assim, É porque vocês têm uma planta muito versátil, né? Vocês têm todas isso. as matrizes lácteas, vocês têm iogurte, vocês têm. E A que gente é tem praticamente tudo, pra falar a isso aí. verdade. Eu Praticamente adoro ir tudo. aí visitar vocês. E cada vez, assim, eu não consegui ainda passar por todos os produtos. E aí, quando eu não posso, né? Eu sempre digo, meninas, deixa eu dar uma olhadinha naquele produto lá, porque, né? Eu acho tudo fantástico, a fábrica. Sim. Não, realmente a gente tem muito, a gente tem praticamente todos os produtos. Hoje a gente tem 98 SKUs ao mesmo tempo, só nesta unidade. Então, assim, realmente é tudo que você possa imaginar. Então, É obviamente, a como gente vai ter alguma linha alergênica aqui, né? Eu não podia deixar de ter. Né? Porque além do óbvio, leite, a gente tem sim alguns alergênicos em linha de fermentado, em linha de bebida, o HT. Né? Então, assim, eles, né, não precisou nem fazer a avaliação se eles estavam entrando ou não na linha, porque a gente já tinha conhecimento que sim. Então, o que a gente teve que fazer foi realmente estruturar como que esse alergênico entraria aqui, como que esse alergênico ficaria estocado e, principalmente, como que seria a validação dele em linha. Como que a gente trataria alergênico em linha. Então, assim, como que a gente faz hoje? Né? Hoje, além da gente manter toda a parte alergênica separada, né? A gente tem estoques separados para alergênico, salas separadas para alergênico, né? A rotina de produção é utensílios, separada. utensílios, tudo. Utensílio tudo separado e a rotina de produção também é separada. Aí, além disso, vem a parte mais difícil, que na verdade foi a validação do processo dele na linha. Como você garantir que aquele alergênico que a gente não rotula, a gente não traz eles no rótulo hoje. Então, a gente teve que garantir que aquele alergênico não estivesse mais na linha depois de ele rodar. Então, assim, a gente teve que mapear todas as linhas, todas elas, validar a parte do CIP de linha e, principalmente, fazer o mapeamento e a liberação das linhas com os swabs de controle alergênico. Então, hoje a gente tem, dentro do plano de monitoramento ambiental, a gente tem o plano de controle de alergênico. Porque, assim, além da programação dele ser separada, todo o controle de estoque e tudo mais, a gente faz o controle do CIP dele e o controle do mapeamento das linhas para depois. As meninas vão liberar essa linha e elas levam os dois tipos de swab, né? O swab normal para liberação de linha, o de ATP, para validação de limpeza, e o para validação que a linha está livre de alergênico. Então, lá dentro do plano de monitoramento ambiental, elas têm o mapa das áreas onde elas vão coletar, que são as áreas críticas, né? Que hoje toda a parte de SWAB, ela é mapeada. Então, você tem os pontos críticos de cada processo, de cada equipamento. Então, para alergênico, a gente definiu, este ponto é crítico, este é crítico, este é crítico e tem que ser coletado. Então, elas vão no final desse CIP, elas coletam os swabs alergênicos em linha para fazer a liberação dessas linhas para o próximo ciclo de produto, que normalmente não vai ser alergênico. Então, assim, realmente é toda uma... Ô, Olha, não Josi, é fácil. eu tô aqui encantada, né? Porque você sabe que essa parte dos alergênicos aí, nesses processos, eu acabo não conhecia, porque nunca cai no meu Sim, escopo eu auditar esses nunca produtos. cai no seu escopo, verdade. Mas eu brinco, né, que eu tô super triste que vocês vão certificar, porque daí agora eu não vou mais visitar vocês, né? Josi, você tem que visitar a gente. Queremos a Josi, ó, tá todo mundo aqui, ó. E aí eu acho incrível, porque a maturidade de vocês de dizer assim, nós não vamos declarar, mas nós vamos ter uma responsabilidade de realmente validar o nosso processo. E aí, como foi essa... Eu tenho duas perguntas ainda para ti. Não sei se eu vou conseguir ficar o tempo todo para ouvir a resposta. Mas é com relação à escolha, como é que foi esse processo, definição de método. E com a nova... E saiu agora uma nova lista do BOS, né? Tirando essa parte do alergênico, dessa parte do monitoramento ambiental. Se vocês... Como é que Sim. vocês estão trabalhando isso também? Sim. Primeiro que eu achei muito engraçado, vou começar de trás para frente. Segunda pergunta, porque eu achei engraçado o boss tirar o alergênico do monitoramento ambiental. Por essa eu não esperava. E antes, assim, fala do BOS, que você diz aí para nós como que é essa estrutura aí da FSC também, quem são esses caras aí?
Então, na verdade, é um grupo, né, que é engraçado que eles que tomam as decisões e só falam, ó, toma para vocês aí. Né? Então, assim, eles estudam toda a parte envolta dentro da FSC e startam para a gente o que é novo, o que não é novo, o que vai tirar, o que vai ser colocado, enfim, a gente tem que fazer esse acompanhamento. Então, assim, para nós, eu confesso que é um pouco complexo acompanhar, porque hoje quem vai nos informando mesmo é a nossa consultora, exatamente porque hoje eu tenho dificuldade até em acompanhar as regulamentações brasileiras. Então, eu ainda não tracei um plano de como que eu vou acompanhar as atualizações do BOS. Então, hoje as atualizações vêm via consultoria da FSC 22000, né? E assim, quando trouxe essa questão da retirada do alergênico, do plano de monitoramento ambiental, eu confesso que eu não entendi, porque eu acho assim, tem que ter uma maturidade muito grande, tudo bem, né, que eles são a nível mundial e tudo mais, e eles pensam a nível mundial. Agora, eu pensando a nível Brasil, eu acho extremamente arriscado tirar isso, A porque... gente não tem maturidade para isso, né? Não temos, Não. definitivamente. Porque assim, e eu acredito que vai ser um movimento para retirada, porque hoje, uma das análises de maior custo do laboratório é o mapeamento do alergênico. Né, são análises realmente de alto custo, de alto valor, porque os suaves alergênicos eles são caríssimos e quanto mais específica a proteína, mais cara é o suave. Então, assim, eles são realmente de alto custo. Então, eu acredito que vai ter uma movimentação para a retirada, porque assim, a Ju está 5 dedinhos. Eu tô aqui, ó. É que também coloca o nosso três junto, é um pecado com o pessoal, né? É, Que a gente quase não loucura. gosta de falar, né? Também acho, tem que ter 3 horas. Você acha que essa estratégia foi para talvez valorizar o APPCC e trazer realmente o alergênico como um PCC, talvez, no teu ponto de vista? Eu acho... Aqui cheio das siglas, né? Mas... eu acho que o pensamento foi esse. Eu acredito que sim. Porque, assim, passou da hora também da gente controlar alergênico como o PCC. Porque, assim, é um negócio que não é que está em alta. Até que, enfim, o Brasil percebeu a necessidade de se controlar alergênico. Porque isso o controle mundial já está muito... Tá percebendo. Tanto que hoje ainda tem uma relutância muito grande de se colocar em rótulo, mesmo quando não se mapeia. Né? Porque tem empresas, não, você só faz a programação para passar depois e senta o pau e a gente lave. Não é bem assim, porque a gente achou alergênico em linha depois de CIP. Não é bem assim. Tem uma pergunta aqui sobre isso, mas eu vou esperar a Josi acabar, porque a Josi tem tempo. Então, assim, Josi, eu acredito que sim, porque o que acontece? Se você parar o monitoramento aqui, de forma automática, você vai ter que levar como PCC. Então, assim, eu acredito que o pensamento até foi esse. Só que, assim, para mim, eu tenho medo realmente da maturidade, porque tem gente que vai alegar na sua avaliação de risco que ele não é um PCC. Eu acho meio estranho, mas... Então, vamos assim, nós vamos manter o monitoramento de alergênico, tanto que eu nem tirei do meu plano de monitoramento ambiental. Eu nem o tirei. Eu nem cogitei. Eu tenho uma incomodação na minha cabeça com isso, sabe? Você está num estágio em que você, num procedimento em que você alcançou um nível de segurança do seu alimento super legal. Aí, de repente, você tira por conta de custo. O que é? A gente está arriscando ter o custo da não qualidade? Talvez porque não sai do meu bolso, mas não sei. Eu tenho uma dificuldade grande nisso. Pra mim, porque por mais que você coloque ele no programa de PCC, você, mesmo assim, você vai ter que monitorá-lo, de alguma forma. Você não pode ignorar. Entendeu? Você não pode ignorá-lo. Então, assim, eu acho que realmente talvez esse foi o pensamento. Vamos trazer para cá, porque daí ele sai do plano de monitoramento ambiental e ele entra dentro do plano de monitoramento ponto crítico de controle. Exatamente, ele é ponto crítico de controle. Então, assim, a gente... Para a PPCC, né, quando a gente estiver realmente voltado para as linhas de fermentado e para a linha de bebida UHT, né, via de regra, talvez ele entre realmente na PPCC. Mas no momento, até a gente mexer nesse programa, porque a gente está voltado em outros programas da PPCCs, ele vai continuar no plano de monitoramento ambiental, porque não tem como tirá-lo. Não tem. Exatamente porque a gente já viu. Esses produtos não vão entrar no primeiro momento, né? Não, no primeiro momento não. É isso. Que é o que eu expliquei para a Carol. A gente está certificando linhas de processamento por vez. Exatamente pela dificuldade de certificar uma fábrica toda, que são vários SKUs dentro de uma única fábrica. Então, assim, quando a gente chegar nas linhas que realmente tem o alergênico, talvez ele realmente entre. Talvez não. Ele possivelmente vai ter que entrar como um PCC. Só que até lá a gente vai continuar com o plano de monitoramento, exatamente porque eu sei que pode dar errado.
E aí, olha que incrível, a gente está numa live que a gente se propôs a falar de BPF, de repente nós já estamos falando super difícil de certificação. Porque é o que Sim, nós falamos agora há pouco, maravilhoso é isso, uma né? A gente sai de tendência. 8 a 80. Se existe uma norma que garante, né, utilizada com o Sim, objetivo de garantir a segurança do alimento, gente, ela nada mais é do que um BPF chiquérrimo. é. É É um isso. Na BPF verdade, aqui, chiquérrimo, detalhado. nós, a nível de Brasil, nós demos um salto em qualidade de leite, então não tem mais como as plantas não darem um upgrade e não migrarem para um processo de certificação. Sim. Então, tudo que a gente, às vezes, a gente malha algumas coisas, mas a gente também precisa valorizar o quanto, né, que a indústria, o segmento do laticínios, ele cresceu gigantescamente em qualidade. E o passado dálmata deste segmento fez com que nós tivéssemos que nos reinventar e levar as coisas com mais seriedade. E aí BPF subiu de nível. Não é só a gente fala em BPF, até a Carol colocou ali na live dizendo assim, de novo BPF, mas Camila, que legal, eu sou louca para te conhecer também, Camila, obrigada por estar contribuindo aqui com a gente. Camila maravilhosa. BPF é tudo, né? Sim. É a base, não tem como, não vai para lugar nenhum se não começar. E Não. assim, um prédio não para em pé se não tiver uma base sólida. Então, E a se você não BPF, tiver um BPF cultural ali, você não vai, não você vai. vai certificar e vai descertificar. Sei lá, você prepara tudo para auditoria, mas você continua não produzindo um alimento seguro. E aí? E BPF hoje realmente, BPF é muito além da BPF que era falada há uns anos atrás. Hoje realmente a BPF é controle de alergênico, é controle de projeto sanitário, é plano de monitoramento ambiental, é gestão de fornecedor, é um programa de pré-requisito. Hoje é muito além de lavar a mão e bota, aquilo que a gente comentou no início da live. E eu queria também que você explanasse, porque às vezes a gente, enquanto auditor, a gente às vezes se apega em coisas triviais, né? E porque é uma amostragem, é difícil de plantas extremamente, com tantos produtos como vocês têm, a gente fica até meio maluco para entender em um dia e meio aí a documentação de vocês e rodar. Com relação às pessoas não trocarem o uniforme para ir para o refeitório. Isso é muito polêmico também, porque parece que é um risco, mas diante de tanto alergênico que tem na fábrica, parece até que são pesos e medidas diferentes. Como vocês entenderam que tratar este peso no programa de vocês? Então, isso foi até uma discussão que eu com a Tuane a gente teve, a Tuca até na live, exatamente porque, assim, a questão do uniforme, por exemplo, nas fábricas anteriores onde eu trabalhava, a gente abordava a questão do uniforme, tanto que não se almoçava de uniforme, né? Tinha a obrigatoriedade da mudança de roupa, tá? Só que aqui, realmente, a gente não pontuou esse risco como alergênico. Tanto que, assim, ou você muda de roupa, né, pelo menos assim, as experiências anteriores, ou você mudava de uniforme, ou você não oferecia alimentos alergênicos no refeitório. Você tinha as duas situações. Só que aqui, realmente, a gente não aborda a questão do uniforme. Hoje, não. Eu acho que no segundo momento, talvez a gente tenha que realmente escrever algo do tipo. Porque não que eu não ache que não tenha risco. Só que, realmente, hoje, o risco maior são os alergênicos de dentro da unidade. E assim, como os nossos processos, a maior parte deles são inteiramente fechados, são raros os processos aqui onde você tem contato com o alimento. Acho que esse é contato direto, acho que são só as salas de fatiado mesmo, e hoje o invase de leite em pó, que é um invase aberto, né? Querendo ou não, ele é um invase aberto, porque ele ainda tem pessoas envoltas e você ainda vê o produto. Só para quem não conhece, a Joelma trabalha na Tirol, tá? E ela aqui tem uma planta de queijo que não é queijo mate, que a gente achava que era muito moderna da vida. É completamente fechado. É tudo, é linha contínua, é fechado. É difícil ver o queijo, precisa abrir para olhar. Então, você não vai ver massa, não vai ver nada. Então, é isso que ela tá falando. Aqui o circuito é tudo fechado. Então, fermentado, ok, tá todo mundo acostumado já. Tanque, fermenta, invasa, tudo fechadinho. A Tirol é uma planta de leite que você não vê leite. Você não vê leite aqui hora nenhuma. Você não vê produto aqui hora nenhuma. Exatamente. Então, só para orientar, porque a Joelma está dizendo que é tudo fechado, tá? Então, talvez realmente até o momento, na avaliação de risco, nas avaliações de risco que vocês fizeram, o uniforme utilizado num refeitório
tem um peso bem pequenininho, bem Muito baixinho, né? pequeno. O Perto peso das todo linhas nosso- alergênicas mesmo que a gente tem. Porque realmente a gente Aham. entrou nessa discussão. Hoje, quando você pega a nossa avaliação de risco mesmo, o uniforme ainda não aparece. Realmente a gente entrou nesse tema polêmico, esses tempos para trás, mas a gente ainda não os abordou na avaliação de risco. Hoje, só realmente o que está diretamente, a gente tem um risco conhecido ali. E a gente não se preocupou exatamente em mapear o uniforme, exatamente porque os nossos circuitos hoje são inteiros fechados. Como eu disse, a Tirol é uma planta hoje que você não vê leite, não vê produto. Então, assim, são muito fechados. Então, o peso do uniforme realmente seria muito pequeno, frente a laticínios inteiro, aberto, processo inteiro, manual, onde você realmente tem muito contato. Tanto que aqui, por exemplo, tem mais uma coisa interessante, que a gente usa a roupa civil por baixo, coisa também que você não vê por baixo do uniforme. Exatamente porque hoje os processos aqui são mais fechados. Só que, assim, tudo isso daí Muito vai ter que ser dinâmico, avaliado. pode ser que mude. Isso, e ainda mais à medida que a gente avança com certificações de qualidade nas linhas. Então, pode ser que A tudo isso cultura de mude. segurança, né? Exatamente. Ô, você sabe que a última vez que eu estive aí, a gente falou um pouco sobre a questão de rotatividade, Sim. de absenteísmo e da dificuldade realmente que é a parte de treinamento em boas práticas de fabricação, porque parece que a gente está sempre chovendo no molhado, né? Uhum. Tem alguma dica de ouro, alguma estratégia aqui para deixar para gente, do que Meu você acha que é possível? Não, realmente a gente tem uma rotatividade enorme aqui, enorme mesmo, nunca tinha visto em nenhuma região. Então, assim, a dificuldade maior que a gente tem aqui realmente é treinar e as pessoas ficarem. Porque, assim, é o que a gente estava comentando agora. Agora a gente já parte para a avaliação de eficácia de treinamento. A gente até conversou sobre isso aqui, né, Josi? Quando a Josi, inclusive, deu altas ideias para nós. Então, assim, porque treinamento não é você treinar a pessoa uma vez. Você tem que treinar, ver se a pessoa entendeu, treinar de novo, retreinar, olhar para a planta, ver se aquilo está certo, talvez você vai ter que fazer correção e tal. Então, assim, em plantas de rotatividade alta, você tem que ter uma equipe de qualidade afiada e uma equipe de produção afiada e os dois se conversarem muito. Porque, assim, via de regra, você vai ter que monitorar, você vai ter que fazer treinamento em loco, então, assim, a sua equipe tem que estar muito viva e ela tem que se entender muito com as outras áreas. Porque hoje a pessoa que está lá dentro da sua planta, amanhã quando você chega, ela não está mais. Já chegou vezes aqui, em um ano, da gente trocar praticamente todo mundo da fábrica. Então, assim, você tem que entender, você tem que linkar os seus treinamentos e conseguir fazer um controle para você entender. Aqui trocou uma pessoa, vou ter que treinar de novo. Essa pessoa que está hoje nesse setor está em outro, qual o treinamento que ela precisa receber. Então, assim, te gasta um pouco mais de trabalho. Muito trabalho. Vou fazer só mais uma pergunta, depois eu tenho que abandonar vocês, apesar de estar amando estar aqui. Ah, não, a Josi é maravilhosa. As nossas indústrias aqui no Sul, elas têm uma característica muito peculiar, que é a mão de obra estrangeira. E eu, a última vez que eu estive aí, né, até inclusive me encantei com a história de vida de uma funcionária de vocês. Vou deixar até um abraço para ela. Espero que ela esteja ainda aí, né? Deus, quem será? Já foi embora? Ela não sabe de quem você está falando. Lembra? Não, eu fui tomar café, eu fui depois do almoço pegar um café no refeitório e uma pessoa me aborda falando. Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Eu falei, eu levei um super susto, porque e aí ela falou comigo em várias línguas e eu saí de lá assim, pensando, meu Deus, né? O quanto que a gente tem com essa questão de migração, histórias de vida fantásticas, mas a gente também tem pessoas de alto nível. Ó, a Jéssica tá dizendo que ela tá ali, viu? Tá aqui ainda, isso aí. E é uma realidade, né, que vocês estão tendo bastante mão de obra estrangeira. Você acha que isso também é um limitante aí no treinamento? Como que vocês têm essa abordagem para esse tipo de pessoa? Mão de obra estrangeira, hoje aqui na planta a gente tem bem pouco, porque realmente há 13 tilhas em si, eles têm poucos estrangeiros, e a região também não tem tantos assim, então a gente tem poucos. Mas na verdade você tem uma dificuldade maior de treinamento. Por quê? Porque essas pessoas, normalmente, elas têm dificuldade de entendimento da fala mesmo, de entender o que a gente A barreira da fala. língua, do idioma. Então, porque, por exemplo, essa moça mesmo, ela mal fala o português. Porque como o sistema é fechado, então assim, eles geralmente ficam em pontas de linha, onde o operacional, né, o treinamento de operação é muito simples, eles pegam muito rápido. Agora, você treinar em termos de segurança de alimento e tudo mais, geralmente você gasta um tempo muito maior com essas pessoas. Muito maior, porque eles têm uma dificuldade no entendimento da fala mesmo, do idioma. Então assim, hoje a gente tem realmente muito poucos, tanto na indústria quanto
nos postos, enfim, na região. Mas os que tem, você realmente gasta um tempo muito maior com eles, porque eles têm realmente uma dificuldade muito grande. E eu acho, por isso que eu falo assim, não tem como uma pessoa começar a trabalhar num laticínio sem passar por um treinamento, sem ir na integração, no treinamento de integração, Não. conhecer as regras de BPF. Mesmo que ela tenha Sim. vindo a vida inteira de outros laticínios, ela tem que conhecer o seu, tá? Mas eu tava falando isso com as meninas do laboratório ontem. Às vezes, quando a gente recebe um treinamento, na hora a gente aprende. E as dúvidas vão vir depois. Isso precisa voltar. A gente ontem fez um passeio na fábrica e eu tive mais perguntas depois, porque você sabe o que perguntar, sobre o que perguntar quando você conhece. Então a pessoa chegou para trabalhar. Ó, agora, antes de você entrar na fábrica, vamos fazer integração de BPF com você. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que lavar a mão na barreira sanitária. Você tem que ir, né? Gente, que prazer estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu tô em aula, eu só vim aqui no intervalo rapidinho, porque é um prazerzaço, Joelma, assim, você sabe o carinho que eu tenho pela Tirol. É uma empresa que cada vez que eu vou aí, eu aprendo, a gente troca muita coisa. Eu saio de lá com toda certeza muito melhor do que eu entrei. O teu time da qualidade é um time aí que me surpreende o quanto que a Tuane e a Jéssica fazem a diferença. Eu já disse que eu quero até, que eu morro de inveja, que eu quero ter o Wellington, não, como é o menino das planilhas? O Eduardo, o das planilhas maravilhosas. Eu esqueci teu nome. Então, assim, que time fantástico, parabéns pela condução Obrigada. Que bom que tirar esse tempo aqui de compartilhar essa tua experiência com a gente, tá? Um super beijo, meninas. Até mais, tá? Obrigada, Beijo, Josi. Prazerzaço, como sempre. Mais tarde a gente trabalha com aquela copiação de moda, tá bom? Beijo. Fechado. Beijinho. E aí, assim, eu falo que a gente é muito fofa, né? Já não tem lógica. Aí eu falo que depois que que a pessoa aprendeu o que é a barreira sanitária, que ela viu a barreira sanitária, fica mais fácil. Então tem que reciclar, tem que voltar, tem que falar. Não tem jeito. Fulano, você vai trabalhar lá na embalagem, se o queijo cair no chão, você tem que segregar aquele queijo, você tem que lavar a mão, tá bom? Ah, tá bom. Mas o cara nem viu como é que é o setor que ele trabalha ainda. Vai que ele pensa que é gravidade zero, que nada vai cair do chão, ele tem que estar lá para ver. Então, o treinamento de integração, ele serve para situar a pessoa, qual é o tipo de trabalho, tal, como é o ambiente, mas para aprender de fato a fazer o link daquelas regras todas com a rotina, gente, é só estando no chão da fábrica. No chão de fábrica. E assim, a gente adora falar chão de fábrica, né? O que é esse tal de chão de fábrica? É isso, é ali todo dia, o contato, o batidão, a gincana maluca do Gugu, sabe? É isso. E assim, eles têm que ter confiança em você. Tem que desmistificar aquela qualidade antiga, de que, meu Deus, a qualidade vem e esconde. Não. A operação tem que entender. Qualidade é área de apoio. Aconteceu um negócio muito engraçado comigo sábado de madrugada. Vocês viram, eu contei, né? Foi uma maravilha, foi um negócio assim, aventureiro, foi um safari. Consegui chegar em Chapecó no sábado. Eu saí 4h30 da manhã da casa da minha prima em BH, num Uber que eu deixei agendado, organizado, eu agendo antes, para poder ir meu voo. O aeroporto de BH é muito longe, né? E aí eu tinha que fazer check-in 5 e pouca, porque 6h05 meu voo saía, teoricamente vindo direto para Chapecó, mas não veio. Foi e voltou. Enfim. E aí eu tava no Uber e conversando com o moço, e o moço, pra onde vai? Porque, como diz o meu namorado, eu faço amizade até com os postes da rua. E aí, conversando, ele virou para mim e falou assim: então o que você faz? Eu trabalho na qualidade, né? Eu trabalho. Você é aquela mulher chata que todo mundo foge dela? Eu falei, eu não sou dessas. O que você falou, Dudu? Chegou as meninas enjoadas da qualidade. E eu falo para as minhas equipes, hoje para os meus alunos de treinamento, se você não é chato, não atende a condição sine qua non para ser da qualidade. Sim, bem isso. Gente, não, tem que parar. Christian, Igor e Baiano. Vocês sabem que vocês moram no portal mesmo, a gente tem obrigado um monte. Maravilhosos. Trabalharam treta, mas eles são maravilhosos. E então, assim, estão todos juntos, assim, na mesma sala, falando mal da gente? O Christian e o entendi. A orelha tá queimando mesmo. Não, a minha tá queimando, tá até vermelha. Mas é bem isso. Então, assim, a operação, eles têm que entender que a gente é área de apoio para eles. E que eles podem vir, que nós somos acessíveis, que eles têm que vir perguntar, porque é aquilo que você colocou.
A dúvida, ela vai surgir no chão de fábrica, tá? Ela vai surgir na operação. Então, assim, duas coisas aqui que são interessantes. É você realmente entender quais treinamentos você tem que fornecer e de que forma. Porque, assim, vou fornecer um treinamento de boas práticas. Como? Você vai fracioná-lo, você vai fazer por tema, você vai fazer boas práticas no setor que a pessoa trabalha, você vai fazer boas práticas de uma forma global. Então, assim, divida os seus treinamentos de acordo com a sua necessidade. Então, conheça a sua operação. Não pode ser qualidade de trás de mesa de escritório. Tem que ser qualidade de planta, de operação. E deixá-los extremamente à vontade para eles entenderem que qualquer dúvida, eles podem recorrer. Eles devem recorrer. Porque, assim, senão você cria exatamente essa barreira. Você é aquela pessoa chata que só vem aqui para nos punir ou algo do tipo, não. Então, assim, quebre. Que eu tô errado. Sim, porque senão não vai andar. Senão a cultura não anda. O pessoal não vai, porque assim, as dúvidas realmente elas vão surgir. O operacional, ele é cheio de dúvidas, ele é cheio de gap, e cada dia é um dia. Tanto que às vezes você monta todo um procedimento, no outro dia você está lá revisando aquele procedimento que você não montou no dia anterior, porque você já viu um gap ali, opa, tem um delay aqui. Então, assim, isso é muito importante, eles têm que entender isso. Qualidade é a área de apoio. Qualidade não é um nível máximo. Como é que chama aquele negócio? Adversário. Não é adversário, é área de apoio. E eles têm que entender. O meu computador tá aqui do lado, chegou uma mensagem no WhatsApp pra mim. Eu quero dar 2 chineladas nela, não vou falar o nome, mas ela vai saber. Por que não mandou aqui pra todo mundo? Complicou minha vida lá, 2 chineladas, porque é uma pergunta interessante e que a Josi, inclusive, complementou já há algum tempo. Não a Josi Killian, a Josi, sua irmã, complementou aqui. A pergunta que chegou assim: como faz e como valida o CIP para a segurança dos alergênicos? Como é que faz essa validação? E aí a gente, na hora que chegou, você meio que já falou, parece que você leu aqui meu WhatsApp, que é a questão do SUAB, a validação de verdade, ou certeza absoluta, é através do SUAB de alergênicos. E aí a pergunta da Josi foi: faz aquele geralzão ou faz aquele específico? Eu vou responder, mas eu vou convidar você, Josi, se você não viu ainda, a assistir a live da semana passada que eu fiz com a Fabi. Tá? Porque a Fabi fala isso. Eu perguntei, e aí, Fabi, o que a gente vai fazer? Gente, o ideal, você conhecendo os alergênicos que você tem na planta, que você monitore especificamente aqueles. Até porque a sensibilidade dos testes é muito maior. E a gente sabe que, ela já se acordou. Pode me chinelar. Mas você sabe, Diana, que eu gosto, né? Você sabe disso. E aí, sorte nossa que o meu WhatsApp estava aberto aqui, eu xeretei ali, né? Então, assim, a Fabi falou, uso o mais específico possível, porque cultura de segurança. Ops, agora eu tenho absoluta certeza que não tem. Porque o genérico é genérico demais, pode ser um monte de coisa. E aí, se você acha que é um monte de coisa, você vai atirar para todo lado e atirando para todo lado vai acertar com menos facilidade. Dica de ouro agora, pessoal. Validação de alergênico. Dica de ouro, porque aí vocês não vão ser questionados. Porque assim, validação de alergênico. Eu não entendi se ela perguntou de validação de CIP e validação de alergênico. Porque assim, tem a validação do seu CIP de linha. Capaz de remover alergênico? Você vai validar, né, o seu CIP normal, como você faz a sua validação de CIP, turbulência, vazão, enfim. A única diferença é que você vai incluir nas suas análises de validação a validação de alergênico. Para validação, tem que ser SUAB de proteína específica. Para validação, aqui a gente está falando de protocolos de validação. Para validação, você tem que obrigatoriamente usar proteína específica. Para monitoramento, você pode usar o SUAB de proteína não específica. Por quê? Existe realmente um valor gigante entre os dois. E quando a gente fala de linhas alergênicas, você não vai conseguir coletar um ponto da sua linha. Por quê? Às vezes a sua linha é enorme, igual a nossa linha aqui. Ela é gigante. Cheia de ramificação. Então, não, essas meninas aqui, gente, elas não precisam fazer academia, não, porque o tanto de caminhada... Antônio, meu filho, se eu tivesse com aquele contador de passos, o meu namorado conta passos, esses trens, sabe? Eu ia dar uns 12.000 passos, de tanto que a gente anda nesse lugar aqui, mas é lindo, eu tô apaixonada. Aquele riacho, vamos lá, específico. Então, o riacho maravilhoso. Então, assim, o que acontece? A validação do SUAB, ele tem que ser obrigatoriamente com proteína alergênica. Por quê?